Liberou geral ou é pecado? Muitas vezes parece que estamos interessados em saber apenas até onde podemos ir sem pecar. Mas afinal de contas, o que é pecado? É apenas uma regra que me impede de fazer as melhores coisas da vida? Se eu fosse você, não saía daí. Minha vez já está no ar. Seja bem-vindo mais uma vez nos estúdios do IABC para o programa Minha Vez. Quero começar apresentando o convidado de hoje para esse assunto. Vamos falar sobre o pecado. Fábio Lúcio, formado em teologia, líder para a região centro-oeste do Brasil na área de comunicação da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Fábio, uma alegria recebê-lo aqui. A sua saudação para a nossa plateia e o pessoal que está nos acompanhando em casa. Ô Paulo, é uma alegria muito grande poder voltar aqui e participar com vocês. E a alegria maior é encontrar o pessoal do IPAI aqui, porque eu sou da região, estudei lá, então estou muito feliz de estar aqui participando do programa com eles e com o pessoal de casa aí também. Bom, como o Fábio já deu a deixa, eu vou apresentar agora a nossa plateia. Eles viajaram 1.300 quilômetros, chegaram aqui, mas estão animados, firmes e fortes para gravar mais um programa conosco. É a moçada do IPAI, do Instituto Petropolitano Adventista de Ensino. Você que mora aí no interior do Rio de Janeiro e quiser conhecer um pouquinho mais dessa escola, colégio irmão nosso, também em regime de internato, onde os alunos estudam, onde os alunos vivem e alguns até mesmo trabalham lá também. Entra no site que está aparecendo na sua tela, você vai conhecer um pouquinho da realidade dessa moçada do IPAI. E agora, então, a saudação dos nossos amigos cariocas para o pessoal do Minha Vez. E já quero aproveitar e mandar um beijo todo especial para o pessoal da região sudeste, que ficam ligados, conectados na Novo Tempo, assistindo o programa Minha Vez. É muito bom ter você aqui conosco para esse programa. Vamos então começar a falar sobre pecado? Pecadores de plantão? Quem está com o microfone aí? Vamos lá. Deixa eu ver quem que está com o microfone. Segura o microfone desse lado aqui. Ana, então eu já vou perguntar para você. Você não sabia dessa, mas eu vou jogar a pergunta. O que é pecado? Eu acredito que seja errar o alvo. Errar o alvo. Falhar na conquista do seu objetivo, que é não pecar. Ok, muito bem desse lado aqui. Vamos ver. Júlia, você está com o microfone na mão? Já joga a pergunta para você. O que é pecado? Eu não sei uma definição certa para o que seria pecado. Mas eu acredito que é o que a Carol falou, que a gente busca não pecar, mas o pecado faz parte do ser humano desde lá do início, no Éden, né? E é isso. Alguém mais quer falar o que é pecado? Alguém quer dar uma definição aqui? Você é a Aline? Aline. Muito bem, Aline. Numa visão bíblica, é a transgressão da lei. Aí ela já entrou na teologia, Fábio. Eu vou julgar para você, então. Pecado é o quê? Pois é, Paulo, eu tô achando que qualquer dia não vai precisar mais de vir convidado aqui não, porque essa galera aqui tá de parabéns. Passadinha a cabeça. Não, pessoal, a Carol ali já foi assim até na definição teológica de pecado. Que a Carol falou, né, ela vem nós temos dois termos, um no Antigo Testamento e um no Novo Testamento, na língua original hebraico e grego. No Antigo é ratá, o que ela falou, e no Novo é hamartia. Então, é isso, é errar o alvo, né? É você, dentro de um contexto religioso, é você tentar fazer alguma coisa, mas não conseguir, não atingir o teu objetivo, né? Mas o pecado, vamos agora jogar gasolina, né? Eu já vi que você gosta de jogar gasolina, né? Vamos incendiar. O pecado, né? Quando você vai fazer um estudo sobre o pecado, né? Na teologia, você sabia que você pode ser até culpado por algo que você nunca fez? Porque assim, depende muito da gente de onde a gente nasceu, das oportunidades que você teve de pecar. Então, muitos de nós não fizemos determinada
coisa ou não cometemos determinado pecado porque a gente não teve oportunidade. Se você tivesse, você talvez teria cometido. Então esse estudo do pecado ele é tão profundo que nos leva a pensar e alguns teólogos a acreditar que você também leva a culpa por algo que você faria se tivesse oportunidade. Em outras condições. Em outras condições você tivesse oportunidade. Você não fez porque você não teve. E aí a gente acha que é melhor do que o outro. Né? Nossa, mas ele fez isso, ele fez aquilo. Quem te disse que se você não tivesse nas condições que ele estava, se você também não teria feito? Então, pecado é muito profundo. Pegando o gancho do que a Aline falou ali, transgressão da lei. Ela está citando um texto bíblico de João, em que ele descreve exatamente que pecado é transgressão da lei. Exato. Logicamente, essa é a lei moral, os 10 mandamentos. Isso, né? Mas não se limita a isso, pecado. Não se limita só a isso. O pecado é muito mais amplo quando você vai estudar sobre o pecado. Eu já dei um exemplo aqui. Mas o texto bíblico que ela usou está lá em 1 João, capítulo 3, verso 4. Você que está em casa nos acompanhando, quer conferir aí, corre lá, pega a sua Bíblia, a gente dá um tempinho para você, abre lá. 1 João, capítulo 3 verso 4. Pecado é transgressão da lei. Falando sobre isso aqui, alguém levantou a mão, queria falar? Fala, Eduardo. Eu gostaria de saber a diferença entre o pecado, vamos dizer, normal do pecado contra o Espírito Santo. Rapaz, olha aí o que ele já chegou, pecado contra o Espírito Santo. Vamos por partes. Eu estou sendo tentado a fazer uma pergunta antes de responder do Espírito Santo, que é o seguinte. Primeiro vamos deixar a moçada responder. Existe diferença entre pecado ou não? Ou seja, existe pecadinho e pecadão? Quem quer falar? Ali, Karen. Eu não acho que exista pecadinho e pecadão, mas o que é pecado para mim pode não ser pecado para o Lucas, por exemplo. A diferença do pecado é dependendo de cada pessoa. O que é pecado para mim, na situação em que eu estou, não é pecado para ele na situação que ele está. Mas eu não acho que exista, o meu pecado é maior do que o pecado dele. Isso não. Agora desandou a maionese de vez. Então quer dizer como é que é isso daí, Fábio? Pode ser pecado para mim? Pode, não sei qual que é o parâmetro para a gente estabelecer o pecado. Primeira pergunta. Segunda, existe uma diferença entre pecadinho e pecadão? E terceira pergunta do Eduardo aí agora. Você está numa bananosa. Eu já até esqueci do Eduardo. Que era do Espírito Santo. Então vamos lá. Vamos primeiro por partes, que ela falou, que a Karen falou da questão. Pode ser uma coisa ser pecado para mim e não ser pecado para ele? Olha só, pecado é pecado em qualquer canto, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, entendeu? Então, se é pecado para ele, é para mim também. Eu posso interpretar de uma forma diferente, viver, sentir de uma forma diferente, e ele pode também sentir de uma forma diferente, ok? Então, pecado é pecado em qualquer canto. Porque não tem que ver com tem que ver com o sujeito, cara. Não tem que ver com o sujeito que está, mas com a lei e a quebra dessa lei. Okay. Tá. Fala, a questão do tipo, vamos supor, se eu fosse uma pessoa consumista, eu compro sem pensar, eu só compro. Ele não. Isso não é uma coisa que atinge ele. Não é uma coisa que... Ou outra coisa, um tema que eu descobri há pouco tempo que não atinge só os jovens, mas a maioria da população, que é a pornografia. Pode ser uma coisa que atinge ele, mas não me atinge. Ok. Eu entendi. Mas aí, no caso, a prática, Exato, a ideia dela, mas a prática da pornografia, independente se atinge um ou outro, é o pecado igual. A pornografia, cara, ela é pecado em qualquer canto, em qualquer parte do mundo. Só que você não tem dificuldade com isso e, de repente, ele tem a dificuldade com isso. Isso aí tá certo. Isso aí ok, mas a pornografia é pecado em qualquer circunstância. Né? Eu só acho interessante que ela ressaltou a questão do pecado da mulher e o consumo, né? O que será, né? Que justo uma mulher foi levantar essa questão do consumo e o pecado, né? Exatamente. Ó, a mensagem subliminar pra mulherada aí, viu? Eu consumo, vamos devagar. Mas voltando aqui ao assunto do pecado aqui, vamos lá. Então a primeira questão foi respondida. Vamos para a segunda. Existe diferença entre pecados? Pecadinho e pecadão? Uma mentirinha branca ali? Existe isso ou não? Não, pecado não tem assim graus de pecado. Você tem o que a gente pode dizer que é diferente como é que eu ia explicar isso daqui? É a consequência, exatamente. Consequências podem ser maiores. A consequência pode ser maior, pode ser menor, né? Mas o pecado é pecado, né? Não tem aquela questão para Deus, você, né, cometeu um pecado maior ou você é um menor, não. Então, aos olhos de Deus, Fábio, quando um filho de Deus comete o pecado, aos olhos de Deus, com uma consequênciazinha pequena ou grande, pecado é pecado.
isso entristece o coração de Deus da mesma forma. As consequências é que talvez sejam totalmente diferentes, maiores ou menores. Exatamente. Okay, bacana. E a última pergunta, o Caio já levantou a mão, segura aí. A última pergunta que tem a ver com a questão do Espírito Santo. Você pensa aí, você que está em casa, como é que você responderia? O que é o pecado contra o Espírito Santo? Você sabe o que significa? Você sabe quais são as consequências desse pecado? Então segura aí que nós vamos para um rápido intervalo e voltamos no segundo bloco tratando desse assunto, respondendo a pergunta do Eduardo. Não saia daí, voltamos já. Direto dos estúdios do IABC, com a moçada do IPAI, o programa Minha Vez já está de volta. Eu queria dar um brinde para você que está nos acompanhando, você que fica aí e curtiu já a página do Minha Vez no Facebook, você que é um seguidor do nosso Twitter, do Minha Vez, queria dar um brinde para você. Você quer ganhar um CD do Coral Jovem do IABC, cortesia do maestro Gedaías, esse que está no saxofone, abre o bloco, participa aqui do programa, ele quer dar um presente para você também. O que você precisa fazer? Entra na página, no site que está aparecendo aí, deixe seu comentário, mande o seu recado, curte a nossa página, hashtag Minha Vez, participa, interage com a gente e nós vamos sortear entre vocês, internautas, um CD do Coral Jovem do IABC. Alguém aqui gostaria de ganhar o CD, moçada do IPAI? Querem? Então você tem que entrar no blog do Minha Vez e deixar lá o seu comentário e nós vamos sortear entre vocês. Vamos voltar para o pecado contra o Espírito Santo. O Eduardo levantou a bola aqui e sobrou para o Fábio ter que responder isso daí. E aí, o que é o pecado contra o Espírito Santo? Bom, a Bíblia relata lá em Mateus, no capítulo 12, a partir do verso 30 em diante, ali, o pessoal que estiver em casa e quiser acompanhar, ali é a primeira vez que fala sobre o pecado imperdoável, a blasfêmia, o pecado contra o Espírito Santo. E tem se discutido muito por aí que tipo de pecado seria esse, que é o único pecado que não é perdoado, né? Que pecado seria esse? Resumindo aqui para a gente poder entender, o pecado contra o Espírito Santo, ele não é cometido de uma hora para outra. Quando eu era pequeno, quando eu era mais jovem, né? Igual vocês lá no IPAI, eu me lembro que lá no IPAI surgiu essa dúvida e eu perguntei a um pastor lá. E ele me falou assim, não, se você está preocupado é porque você não cometeu pecado contra o Espírito Santo. Que o pecado contra o Espírito Santo pode levar uma vida, né? A pessoa ela vai se negando a ouvir a voz do Espírito Santo, ela vai se negando a andar por determinado caminho até o ponto em que ela não volta mais. Aí você vai perguntar, mas se ela voltou lá na frente? Porque ela não tinha cometido o pecado contra o Espírito Santo ainda. Então ele pode levar uma vida. E se você está preocupado, se você em casa está preocupado com isso, fica tranquilo, te garanto que a tua preocupação é um indício, é uma evidência de que você não cometeu esse tipo de pecado. A pessoa que peca contra o Espírito Santo é aquela pessoa que faz coisas erradas, faz coisas que desagradam o coração de Deus, a lei de Deus, vivem uma vida contrária ao plano e à vontade de Deus e não sentem nenhuma culpa em relação a isso. Ou seja, elas estão vivendo uma vida completamente sem regras, liberdade total, fazem tudo que lhe dá na telha, sabendo que mesmo assim existem consequências, mas eles não se sentem nem tristes pelas consequências erradas ou negativas das escolhas dela. Então, não dói a já consciência, ficou normal. Já é. Aí ela está correndo risco de não receber esse perdão, porque ela não vai buscar a Deus e pedir perdão. Exatamente, você tocou num ponto chave, Paulo. O pecado contra o Espírito Santo, ele só não é perdoado, sabe por quê? Porque a pessoa não pede. Ela não sente necessidade de pedir, porque se ela sentisse, ela seria perdoada. Então por isso que ele não tem perdão, porque a pessoa não sente e não pede. Então, tirando o pecado contra o Espírito Santo, que a pessoa não busca o perdão, todo e qualquer outro pecado é passível de perdão desde que você busque a Deus. Com certeza. O Caio levantou a mão aqui, a participação dele. A Karen falou sobre o pecado, que para ele não pode ser pecado, para outra pessoa pode. Na Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Então, acho que nessa questão que ela falou, ela pode estar certa, que para ela não é pecado, porque às vezes ela não conhece aquilo, mas ela está pecando e não sabe, mas para ele que conhece não está pecando.
Isso daí influencia em alguma coisa ou não influencia? Ó, Falando nisso daí, Caio, eu me lembro, por exemplo, o tempo em que antes de eu me tornar cristão, antes de eu me tornar o adventista do sétimo dia, eu costumo falar brincando que eu era filisteu, e vivia no mundão lá, e bebia, saía, fazia uma série de coisas que hoje eu percebo que eu estava entristecendo a Deus, estava quebrando a lei de Deus, não vivia em harmonia com os planos de Deus, mas eu não tinha esse conhecimento. A partir do momento que eu conheci, como o Caio falou, olha, agora não, agora é diferente. Antes Deus não levava em conta esse tempo que eu tinha de ignorância, mas hoje, Fábio, não, hoje não, é pecado mesmo. é bom deixar essa diferença, Paulo, que o Caio falou, que acho que foi muito boa a colocação do Caio. O pecado, ele continuou sendo pecado, apesar de você não ter consciência que ele era pecado, mas era pecado, você estava pecando, mas Deus não levou em conta esse tempo, né? A misericórdia de Deus, mas aquilo sempre foi pecado, mas você não tinha consciência de que era pecado, de que era errado aquilo. Naquele caso do tempo que você pecou, é necessário que você peça perdão por tudo aquilo que você fez, ou já que Deus não levou em conta, você segue uma vida a partir do zero dali? Bom, normalmente quando uma pessoa toma essa decisão, ela passa por um ritual na igreja que nós chamamos de batismo. E a partir daquele momento, tudo que ficou para trás foi apagado, ela começa uma nova vida a partir dali. Bacana. Desse lado aqui, levantou a mão. Fala, Yudi. Paulo, agora eu te pergunto, o senhor falou em relação a que você não sabia, né, que você estava pecando e fazia aquelas coisas. Mas aí, se você soubesse, mas você estaria fazendo a ação e depois você se arrependesse, pedisse perdão, como é que ficaria? E aí, Fábio? Como é que é o perdão de Deus? Deus perdoa do mesmo jeito, Yudi. Quem aqui, eu pergunto pro pessoal que está em casa, quem nunca, né, cometeu um pecado, sabia que estava errado, pediu perdão, Deus perdoou e cometeu o mesmo pecado de novo? Essa é a nossa vida, né? Mas a Bíblia diz que ele pode perdoar todos os nossos pecados. Em Miqueias 7,19, sabe qual que é a boa notícia que a Bíblia diz lá? O pessoal de casa, se quiser acompanhar, Miqueias 7,19 diz que ele pega todo o nosso pecado, toda a nossa transgressão e joga, sabe aonde? Nas profundezas do mar. Eu tinha um amigo que dizia que ele coloca uma placa ali dizendo é proibido pescar aqui. Não tem como buscar aquilo que Deus já eliminou. Aqui, Aline. É uma pergunta. A partir de que momento uma tentação se torna pecado? Porque todos nós somos tentados, então... Só o tema tentação já daria um outro programa. Mas a pergunta dela é muito pertinente em relação ao assunto de pecado. Quando é que uma tentação se torna pecado? Porque tentação não é pecado. Não é pecado. Tentação não é pecado, né? Eu ser tentado não é pecado. Só que existe uma linha muito fina entre a tentação e você pecar. Vou contar uma história rapidinha aqui, bíblica, para vocês não esquecerem mais isso e o pessoal de casa também não. A história de Davi, por exemplo. Em 2 Samuel, no capítulo 11, conta uma história de que Davi, quando ele está lá na batalha, no meio da guerra, ele estava no lugar errado na hora errada. Ele não foi, ele ficou em casa dormindo, tirando aquela soneca da tarde. E aí diz que ele levantou, foi dar um passeio ali no alto do palácio dele, e lá de cima ele via as casas. E uma mulher desavisada, chamada Batseba, ela foi tomar banho e deixou a janela aberta. E aí Davi, quando ele estava ali, né, e ele olhou aquilo chamou a atenção de Davi. Então, o primeiro passo, chamou a atenção dele, né, ô Caio? Não ia chamar a tua atenção também, se você tivesse lá... E a Bíblia diz que ela era bonita. E a Bíblia diz que ela era bonita. Dudu, imagina se você estivesse lá, e você, no lugar de Davi, olhando, né, lá de cima, e aí aquilo chamou a atenção. Mas não é pecado, chamou a atenção. Igual você passa na rua, a mulher está até às vezes mal vestida, né, ou bem vestida, depende do ângulo que você analisa, né? E aí o camarada olha, né? Ele fica olhando assim, chamou a atenção, irmão. Chamar a atenção não é pecado. Mas tem o segundo passo, que é considerar. Aí você vai considerar aquilo. Davi considerou. Ele falou, pô, quem é essa mulher? E tudo tomando banho aí, tudo não sei o quê. Entendeu? Depois que ele teve a atenção e considerou, até aí não tem pecado. Só que de considerar até você alimentar é uma linha muito fina. E Davi alimentou. Ele falou, não, mesmo ela sendo casada, aquela coisa toda, acho que eu posso ter alguma coisa com ela. Aí a partir dali já entrou o pecado em cena. O fato dele cometer o ato é apenas concretizando algo que já tinha acontecido na mente dele. Então,
não sei se eu respondi tua pergunta, Aline. Do né? desejo, ele desejou. Exatamente, então, né? Boa colocação. A gente poderia dizer que a partir do momento em que você para de apenas considerar e começa até a planejar, executar aquilo. Aí você já está entrando no campo do pecado. Ele mesmo. alimentou, aí planeja e peca. Aí logo em São seguida os a passos. consequência. Exato. Agora, Fábio, eu queria que você falasse para o pessoal que está em casa. Existem pessoas que, meninos e meninas, às vezes jovens que estão presos no vício da masturbação, como a Karen colocou, a questão da pornografia, independente da situação, existem pessoas que estão presas ao pecado. Qual é a solução bíblica para o problema do pecado? Bom, eu quero fazer uma colocação de uma das teses de justificação pela fé de Martinho Lutero, e ela entrou num livro de um escritor norte-americano, ele é até adventista, pastor, Morris Venden. Ele diz lá o seguinte: pecado, existe uma diferença entre pecado e pecados. Pecado, no singular, é viver longe de Deus. E o fato de você viver longe de Deus te faz a praticar pecados, ou seja, praticar coisas erradas. Atos, né? Então, o primeiro conselho que eu daria para essa galerinha aqui maravilhosa que está aqui, o pessoal que está assistindo a gente, é a primeira coisa, se aproximar de Deus, né? Através da Bíblia, da oração. Se aproximar de Deus, porque naquela atmosfera, na presença divina, você tem mais chance de vencer pecado. Alimentar-se espiritualmente. Exatamente. Agora, eu posso deixar um texto bíblico? Claro. Porque mesmo assim, a pessoa pode pecar. Ela pode pecar. Isso é o pecar. Né? Um discípulo de Cristo, chamado João, ele escreveu a primeira epístola de João, e eu queria deixar esse versículo aqui para vocês meditarem. 1 João, no capítulo 1, verso 9. Qual que é a solução para o pecado aqui na visão de João? Ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, Deus é fiel e justo, para perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Então, a primeira coisa, pecou? Não corre de Deus não, porque aquela vozinha que vem na cabeça, você é isso, você não presta, nunca vai ser a voz de Deus. Se aproxima de Deus novamente, tenta buscar a força e o poder dele, sabendo que qualquer coisa ele pode te perdoar, e a Bíblia termina dizendo, te purificar de toda injustiça também. Bacana. E antes da gente terminar com a oração, eu só queria dar mais um recado ao pessoal que está nos acompanhando em casa. Nós não conseguimos entrar aqui no mérito da questão, o assunto do pecado é grandioso, mas não se limitam apenas a atos. É mais uma questão de natureza, a nossa natureza pecaminosa. E Jesus Cristo veio como solução não apenas para a nossa conduta pecaminosa, mas para nos salvar da nossa própria natureza pecaminosa. E isso é uma boa nova para você que está em casa, isso é uma boa nova para nós que estamos aqui assistindo e acompanhando esse programa, saber que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Recomeçar com Deus. Eu queria agradecer a presença da moçada do IPAI, que está aqui conosco, participando de mais esse programa. Agradecer ao Fábio, que esteve aqui conosco, nos orientando sobre o que Deus diz nesse assunto. E você que está em casa, nós gostaríamos de agradecer a sua participação aí do outro lado, acompanhando o programa Minha Vez, e queremos orar por você, orar para que Deus lhe dê também a oportunidade de recomeçar. Feche seus olhos, Fábio vai nos despedir em oração. Querido Deus, nosso eterno Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra diz que a Tua misericórdia se renova a cada manhã. Muito obrigado, porque ela já se renovou hoje em nossas vidas, e se porventura pecarmos, temos a condição de Te pedir perdão e sabemos que o Senhor vai nos perdoar e vai nos purificar também. Por isso colocamos a cada um de nós nas Tuas mãos, para que o Senhor guie a nossa vida da forma que o Senhor achar melhor. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, moçada. Foi bom. A gente se vê. Até mais.